A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Maria José Lisboa com o tema Livre Arbítrio e Nossas Escolhas, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite, meus irmãos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite e pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe na nossa fala, para que seja clara e de fácil entendimento para todos. Hoje vamos falar sobre o livre-arbítrio e nossas escolhas. O nosso tema está nas questões de 843 a 850 do Livro dos Espíritos e também na questão 872, Allan Kardec fez um resumo teórico muito significativo. Antes de entrar no nosso tema, precisamos lembrar e esclarecer que Deus, Criador de todas as coisas, nos criou como espíritos simples e ignorantes de igual maneira. Ele não privilegiou nenhuma de suas criaturas. Todos nós partimos do mesmo princípio e ele deu a cada um de nós o livre-arbítrio para que nós mesmos pudéssemos conquistar com as nossas experiências mais inteligência, mais sabedoria e mais conhecimentos. Quando nós olhamos esse mundo de matéria, esse mundo material, apenas com os olhos da matéria, enxergamos muitas diferenças e pensamos, por que uns muito inteligentes e outros com dificuldades de entender até as coisas mais simples? Alguns cheios de beleza, outros deformados, uns muito ricos, milionários, outros miseráveis. E nós conseguimos compreender a justiça de Deus diante dessas diferenças somente enxergando além da matéria e entendendo que apenas uma existência, por mais longa que ela seja, não será possível chegarmos à perfeição relativa na qual estamos destinados. Quando eu escuto a palavra livre-arbítrio, o que eu penso? Livre? O que eu penso? Eu penso em independência, algo solto, desembaraçado, sem impedimentos, e arbítrio. Arbítrio significa vontade. Quando eu faço minha vontade suplantar, exceder a vontade alheia, serei arbitrário. Quando eu imponho minha vontade sobre os outros, terei usado mal meu livre-arbítrio. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E eles responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então aqui está bem claro, né? Eles respondem que
Se nós temos essa liberdade de pensar, como nós sabemos que temos, nós temos de agir, de partir para a ação, de fazer acontecer. E se a gente não tivesse esse livre-arbítrio para fazer tudo isso, nós seríamos uma máquina. E aí vem a questão 844. Novamente, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: desde o nascimento, o homem goza do livre-arbítrio? Aí eles responderam: há liberdade desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, é quase nula a liberdade, estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama. A criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, a infância física, as crianças, elas estão em desenvolvimento, né? Desenvolvimento neural, desenvolvimento do cérebro, do corpo físico, e elas têm as necessidades e vontades ainda bem limitadas, né? Pela falta de conhecimento e desse desenvolvimento. Então, por isso, ela tem o livre-arbítrio dela bem limitado. E da mesma forma, a infância, nós falamos da infância física da criança, aqui no mundo material. E tem a infância espiritual, que nós sabemos que Deus, Ele cria incessantemente. Então, Ele está criando o tempo todo. Então, há criaturas que já têm um período, um tempo muito maior que foi criado. Outras, muito mais novas. Então, aqui no nosso mundo material, existe pessoas, né, seres humanos, que já têm um somatório de experiências muito maior, por ter vivido inúmeras experiências, como há também aquelas criaturas que saíram da mão do Criador muito menos pouco tempo, então que tem menos experiências, então com certeza tem mais dificuldade de fazer as escolhas pela falta de experiências e por isso o livre-arbítrio é mais limitado. Então sabemos que na medida que vamos conscientizando da vida, do entendimento, nós ampliamos o nosso livre-arbítrio e, consequentemente, aumentamos as nossas responsabilidades pelas escolhas e atitudes que tomamos. E os animais irracionais, eles possuem livre-arbítrio? Os irracionais têm sim um nível de livre-arbítrio, mas muito limitado, que é a esfera dos seus instintos. O animal, ele pode decidir se ele quer comer ou não. Outras vezes, não lhe damos o que comer e ele salta em nossas mãos para pegar o alimento. Ele tem liberdade de deitar, de correr atrás dos carros, das motos, das bicicletas, atrás de outros animais, de esconder, de brincar com outros animais ou com as criaturas humanas. Mas quando eles não querem algo, às vezes eles rosnam. E nós, considerados os animais racionais, já somos capazes de juntar os pensamentos, de relacionar pensamentos em épocas. Nós podemos dizer assim, nesse ano, nessa época em que estamos,
o clima está diferente do mesmo período do ano passado. Se no próximo ano chover, como está chovendo nesse ano, teremos uma safra muito boa. E se no próximo ano tiver seca, perderemos toda nossa produção. Podemos correlacionar épocas, coisas, episódios. Agora, os animais irracionais, eles não conseguem fazer isso da mesma forma que nós, né? Quando a gente olha uma casa de João de Barro, de marimbondo, as teias de aranha, sempre são feitas do mesmo modo. Os animais irracionais, eles agem pelo instinto para se defenderem, para viverem em um lugar onde há predadores. Então Deus deu livre-arbítrio limitado para eles se defenderem das adversidades que eles estão ali vivendo. A liberdade, ela tem duas conotações. Nós poderemos viver uma liberdade social. Eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu moro onde eu gosto, posso pagar, mas nós temos uma liberdade interior, que é aquela condição em que eu não me envergonho de mim mesma, não tenho vergonha dos meus atos. Essa liberdade interior, eu posso estar no momento mais difícil e mesmo assim me sinto livre. Essa é a liberdade que mais almejamos. É a consciência tranquila que está em paz. O livre-arbítrio é fazer uma escolha. E não escolher também já é uma escolha. Muitas das vezes deixamos até que outros escolham por nós. Lembramos aqui de um diálogo entre um aluno e um professor. O aluno pergunta: professor, como posso me tornar um sábio? E ele responde: fazendo boas escolhas. E como faço boas escolhas? Pelas experiências na sua vida. Como vou adquirir essas experiências? Fazendo boas escolhas. É o caminhar. Eu escolho o que eu acredito ser o melhor naquele momento. Eu tenho várias possibilidades, aí eu faço a minha escolha. Se lá na frente eu descubro que não foi a melhor escolha, que eu estou sofrendo, que não está legal, eu posso mudar a direção. Eu posso escolher também me perdoar, não ficar com aquela remoendo por que eu não escolhi de outra coisa, por que eu escolhi isso. Ser capaz de me perdoar, me aceitar na condição que eu estou. Eu ainda me equivocar em várias situações, mas naquele momento, quando eu fiz aquela escolha, era a escolha que eu acreditei ser a melhor. Quando eu entendo isso, eu sou capaz de me aceitar do jeito que eu estou e me perdoar. E aí, contabilizar mais uma experiência. E isso é muito bom quando a gente consegue fazer isso sem ficar culpando as pessoas ao nosso redor, culpando elas porque nós estamos sofrendo. Nós, às vezes, fazemos muito isso. Culpa o marido, os pais, os filhos, os irmãos, os vizinhos.
os amigos, os inimigos e daí por diante. Vai culpando todo mundo, se fazendo de vítima e esquecendo das próprias escolhas que fez lá atrás. Com o tempo, nós vamos amadurecendo e conseguindo fazer isso com mais facilidade. Só aprendemos a viver melhor vivendo, tendo coragem e enfrentando as dificuldades. Muitos de nós, quando estamos passando por uma fase difícil da nossa vida, acreditamos que estamos resgatando algo de vidas passadas. E quase na maioria das vezes não é isso. Às vezes é apenas as escolhas que estamos fazendo na vida presente e nem percebemos. Não paramos para refletir, entender, ressignificar e mudar as coisas. Às vezes vivemos completamente desconectado das leis divinas, completamente mergulhados na matéria, vivendo no automático. Agora, algumas vezes, quando a gente está sofrendo e está doendo muito, aí esse sofrimento vem de maneira didática nos fazer acordar para, com isso, nós buscarmos ajuda e lembrar de Deus e voltar a reconectar. Nossa vida material, ela não está escrita. O nosso destino não está traçado, como muitos acreditam. No resumo teórico que Allan Kardec fez na questão 872 do Livro dos Espíritos, ele diz: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são resultados de um decreto do destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias, mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito com a escolha da existência e das provas, e no estado corpóreo com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Então, o que Allan Kardec quis dizer aqui? Quando nós estamos no mundo espiritual para reencarnar, nós estamos fazendo os nossos planejamentos. Então, às vezes, lá, com certeza, nós temos uma visão muito diferente das aqui, enquanto encarnados. Então, a gente enxerga muito melhor o que a gente precisa. E, às vezes, a gente escolhe um lugar muito árido. Nós temos já a tendência de alguns vícios, a gente escolhe familiares também, por afinidade também com os mesmos vícios. Aí, quando nós chegamos aqui no mundo corpóreo, nós esquecemos de tudo. E aí a matéria nos atrai de tal forma que a gente esquece tudo que a gente prometeu lá, que a gente achou que a gente ia dar conta, e às vezes a gente se equivoca tudo de novo aqui. E por isso a gente fica preso a reencarnações e mais reencarnações inúmeras, né? Então é isso que vem acontecendo muito. Então, enquanto desencarnados, se estamos planejando, a gente tem um livre-arbítrio muito maior.
Quando a gente está aqui, nós precisamos resistir esses arrastamentos que às vezes a gente acaba sendo submetido. E, na verdade, como que a gente consegue isso? Conectando com o Pai, com a espiritualidade maior, que aí a vida fica mais fácil, mais leve, mais fluida, e a gente fica muito melhor. E é essa mensagem que nós trouxemos hoje, e que Jesus abençoe a todos. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.